Existe algo curioso sobre o medo. Às vezes, ele surge antes mesmo de qualquer perigo real acontecer. Uma mensagem não respondida, um silêncio inesperado, um pensamento repentino durante a madrugada. E de repente, a mente começa a criar cenários. O coração acelera, a respiração muda, o corpo entra em alerta. Mas aqui existe uma pergunta fascinante. O medo apenas reage à realidade ou também altera a forma como a realidade é percebida? Talvez o medo seja uma das emoções mais poderosas da experiência humana. Porque ele não afeta apenas sentimentos. Ele altera a atenção, memória, percepção, comportamento. Quando sentimos medo, o cérebro muda prioridades. A mente começa a procurar ameaças, sinais, possíveis perigos. E talvez seja exatamente por isso que pessoas assustadas enxergam o mundo de maneira diferente. Um lugar silencioso parece ameaçador. Um olhar parece julgamento. Um atraso parece abandono. A realidade externa pode continuar igual, mas a experiência interna muda completamente. E talvez seja justamente aí que o medo se torna tão poderoso. Porque ele transforma a interpretação em sensação física. O corpo reage como se o perigo já estivesse acontecendo. Ao longo da evolução humana, isso provavelmente ajudou nossa sobrevivência. Nossos ancestrais precisavam identificar riscos rapidamente. Um barulho estranho, um movimento na escuridão, uma ameaça escondida. Talvez por isso o cérebro humano tenha desenvolvido tanta sensibilidade ao perigo. O problema é que o cérebro moderno muitas vezes reage da mesma forma a ameaças emocionais e simbólicas. Uma preocupação financeira, uma rejeição, uma crise existencial, um medo do futuro. E então algo curioso acontece. A percepção começa a mudar. Quando alguém vive tomado pelo medo, o mundo frequentemente parece menor, mais perigoso, mais pesado. Talvez porque o medo funcione como uma lente invisível sobre a consciência. Uma lente que altera aquilo que percebemos. Existe um fenômeno psicológico interessante relacionado a isso. O cérebro tende a focar mais facilmente em estímulos negativos quando estamos em estado de ameaça. Como se a mente entrasse em modo de sobrevivência. Talvez seja por isso que pessoas ansiosas frequentemente percebem sinais de perigo onde outras pessoas não percebem nada. E talvez isso explique por que duas pessoas conseguem viver a mesma situação, mas experimentar realidades emocionais completamente diferentes. Uma sente oportunidade, outra sente risco. Uma percebe possibilidade, outra percebe ameaça. Talvez porque não enxergamos apenas o mundo, nós interpretamos o mundo. E emoções profundas influenciam diretamente essa interpretação. Mas existe algo ainda mais intrigante. O medo também altera comportamento. Pessoas dominadas pelo medo geralmente evitam riscos, evitam mudanças, evitam exposição. E, sem perceber, acabam criando uma realidade cada vez menor ao redor de si mesmas. Talvez seja por isso que medo e liberdade frequentemente pareçam opostos. Porque o medo protege, mas também limita. Curiosamente, muitas tradições espirituais falam sobre isso há milhares de anos. Não necessariamente usando linguagem científica, mas frequentemente associando medo à perda de clareza, confiança e presença. Talvez porque o medo tenha a capacidade de afastar a mente do momento presente. Ela começa a viver no futuro, em possibilidades negativas, em cenários imaginários. E talvez isso seja uma das partes mais estranhas do medo. Muitas vezes, sofremos por coisas que ainda nem aconteceram, e o corpo reage como se fossem reais. O coração acelera, os músculos tensionam, a mente se esgota. Talvez porque, para o cérebro, imaginação emocional intensa também produz efeitos reais. Mas existe outro lado dessa história. Quando alguém consegue atravessar o medo, algo muda. A percepção muda novamente.
o mundo parece mais aberto, mais possível, mais vivo. Talvez coragem não seja a ausência de medo. Talvez seja a capacidade de continuar mesmo sentindo medo. E talvez seja exatamente por isso que experiências de superação costumam transformar profundamente as pessoas. Porque elas alteram não apenas circunstâncias externas, elas alteram percepção. Aliás, se você gosta desse tipo de reflexão sobre consciência, mente humana, espiritualidade e percepção da realidade, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo. Você acredita que o medo altera apenas emoções? Ou realmente muda a forma como enxergamos o mundo? E aproveita para sugerir temas para os próximos vídeos. Porque muitas das próximas reflexões nascem justamente das perguntas de vocês. Talvez o medo nunca desapareça completamente da experiência humana. Talvez ele sempre faça parte da consciência. Mas talvez a grande questão seja: quem está controlando a percepção da realidade? O observador consciente ou o medo? No fim, talvez a pergunta não seja apenas: o medo altera a realidade percebida? Talvez a pergunta mais profunda seja: quanto da realidade que experimentamos é construída pelas emoções que carregamos? Porque talvez a mente humana não enxergue o mundo exatamente como ele é. Talvez ela enxergue o mundo através daquilo que sente. E você? Acredita que o medo apenas protege o ser humano? Ou também limita a forma como percebemos a realidade?